Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas, pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, eu já começo com uma informação que vai interessar bastante para o trabalhador. Isso porque o salário mínimo do ano que vem terá um reajuste de pelo menos R$ 59. É o que projetam os primeiros cálculos do Ministério da Economia. O novo boletim macrofiscal, publicado pela Secretaria de Política Econômica, faz projeções de um reajuste de pelo menos 4,48% para o salário mínimo em 2024. Isso significa que o piso nacional passaria dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.379, um incremento de R$ 59. Mas esse valor deve aumentar, porque ainda não conta com o índice de aumento real, ou seja, acima da inflação, que deve ser definido até o fim do ano. A mudança do piso nacional afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. Segundo estimativas do DIEESE, o salário mínimo é a base de remuneração de mais de 60 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS. O último reajuste do piso foi em 1º de maio e passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, um aumento de R$ 18. Além da outra alta neste ano, em 1º de janeiro, em que o piso já havia aumentado R$ 90, passando de R$ 1.212 para R$ 1.302. Olha só, atenção a essa notícia. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a disparada de casos de dengue na América do Sul. E o Brasil está entre os países com a maior incidência da doença. O primeiro semestre terminou com quase 3 milhões de casos nas Américas, entre confirmados e suspeitos. Esse total supera o do ano passado, que ficou em 2 milhões e 800 mil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os países com maior incidência estão na América do Sul. Juntos, Bolívia, Peru e Brasil registraram mais de 2 milhões e 300 mil casos, ou seja, quase 80% do total. No Brasil, neste ano, houve um aumento de mais de 70% no número de casos, na comparação com a média dos últimos 5 anos. Mais de 800 pessoas já morreram de dengue no país somente no primeiro semestre. E uma das razões apontadas pela OMS para explicar a alta de casos é um ciclo, em que a cada 3 ou 5 anos aparecem com mais força. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, além do ciclo natural da doença, as falhas nas políticas de enfrentamento, a mudança climática e os fenômenos como El Niño, que deixam o clima mais quente, interferem nos números. O Ministério da Saúde admitiu que a pandemia de Covid desorganizou o combate nacional ao mosquito Aedes aegypti, o vetor da doença. Houve uma descontinuidade na compra de alguns produtos, de inseticidas, utilizados para o combate do vetor. Já existe vacina contra a dengue, mas ela ainda não está disponível no SUS. Existem 2 aprovadas pela Anvisa. Uma do laboratório francês Sanofi Pasteur, que só pode ser utilizada por quem já teve a doença, e outra para um público mais amplo, da farmacêutica japonesa Takeda, aprovada neste ano. As 2 têm restrições de idade. Eu trago agora os destaques internacionais. Os ataques russos em áreas portuárias ucranianas continuaram pelo 3º dia seguido. Ontem, Moscou alertou que qualquer navio que for avistado no Mar Negro será considerado inimigo. A Rússia atacou novamente os portos da Ucrânia no Mar Negro, incluindo o importante terminal de Odessa, informaram nesta quinta-feira as autoridades ucranianas, na 3ª noite de bombardeios desde que Moscou se retirou do acordo para a exportação de grãos. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas nos bombardeios russos contra as cidades portuárias de Odessa e Mykolaiv, na costa do Mar Negro, sul da Ucrânia. O governo de Mykolaiv informou no Telegram que só nessa região os bombardeios deixaram 18 feridos. Os ataques se intensificaram após a saída da Rússia de um acordo que protegia os embarques globais de grãos ucranianos nos portos. A saída da Rússia ameaça piorar o abastecimento global de alimentos. A Ucrânia declarou que vai estabelecer uma rota marítima temporária via Romênia, um país vizinho do Mar Negro. E olha só, um tiroteio foi registrado na Nova Zelândia poucas horas antes do início
da Copa do Mundo Feminina. Os disparos foram feitos por um homem próximo ao hotel onde a seleção da Noruega está hospedada. 2 pessoas e o atirador morreram. O caso aconteceu às 7 horas e 22 minutos no horário local, 16 horas e 22 minutos aqui do horário de Brasília. O ataque ocorreu perto de um canteiro de obras de um edifício em construção. De acordo com as autoridades, 2 pessoas morreram e outras ficaram feridas. O autor dos disparos, um homem de 24 anos que estava com tornozeleira eletrônica, também morreu. Os policiais isolaram a área, que recebeu dezenas de viaturas para atender a ocorrência. O local fica próximo da FIFA Fan Festival. A seleção da Noruega também está hospedada próxima à área do tiroteio e informou que ninguém da delegação ficou ferido. O atirador cumpria a pena por violência familiar e trabalhava no local. O primeiro-ministro do país, Chris Hipkins, afirmou que não havia ameaça à segurança nacional e que o torneio prosseguia conforme o planejado. Olha só, por falar em futebol, a seleção brasileira estreia na segunda-feira na Copa do Mundo Feminina contra o Panamá. E a competição marca a despedida da melhor jogadora do Brasil de todos os tempos, a Rainha Marta. A camisa 10 da seleção, considerada a melhor jogadora da história, vai disputar seu 6º e último Mundial aos 37 anos, após superar a pior lesão de sua carreira. Ela vai encarar o torneio sem saber se será titular, sem o mesmo protagonismo do passado na seleção brasileira. A maior artilheira da história das Copas do Mundo terá que comandar em campo uma equipe renovada e fortalecida coletivamente, mas que, diante do poderio de rivais como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Suécia, não vai entrar como favorita para conquistar sua primeira Copa. Esta não será a primeira vez que Marta, artilheira do Brasil com 122 gols acima de Pelé e Neymar, terá pela frente um duro desafio. Ainda criança, Marta precisou insistir que jogar bola também era coisa de menina. Naquela época, poucos imaginavam que a jovem apaixonada por futebol se tornaria um dos rostos globais do esporte, com 6 prêmios de melhor jogadora do mundo, atrás apenas do astro argentino Lionel Messi, que tem 7. Marta também se destacou em diferentes clubes, vencendo a Liga dos Campeões da Europa em 2004 e a Copa Libertadores em 2009. Na seleção, sua trajetória teve mais decepções do que seus sucessos individuais, com 3 finais perdidas. A da Copa do Mundo na China em 2007 e as Olimpíadas de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008. O Mundial de 2023 é a última chance de Marta colocar de vez a coroa de rainha do futebol, antes de se despedir dos campos onde ela fez história. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Dani Paris e mais notícias para você. Até mais!